Sejam bem-vindos, viajantes desse vasto universo geek. Hoje exploraremos novamente o universo de Warhammer 40k. Um universo onde só existe guerra e escuridão. Mas sem mais delongas, peguem seu kit de sobrevivência e uma last gun e vamos lá. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir que se inscrevam, compartilhem e comentem. Mas é importante se inscrever, não só assistir, e se inscrever, comentar e compartilhar. Porque isso ajuda a, como é que eu posso dizer? Ajuda o canal a crescer. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bora! Vou fazer um resumo do que é o Império. O Império é um sistema governamental da humanidade do 41º milênio. É um governo autoritário, xenofóbico, que obedece a uma série de burocratas e líderes religiosos fanáticos. Dentro do Império existem duas vertentes. Os imperiais, que obedecem às crenças do imperador e toda aquela coisa da parte religiosa da própria Warhammer, e os adeptos mecânicos. Apesar de serem semelhantes, eles têm algumas diferenças. Por exemplo, os imperiais são contra o avanço tecnológico, por exemplo, criação de novas tecnologias, de coisa assim, porque eles seguem o ideal do imperador, que no caso que ele acreditava? Ele acreditava que criar novas tecnologias poderiam trazer o fim da humanidade. Já os adeptos mecânicos, eles são ao contrário, eles querem criar novas tecnologias. E eles não acreditam no imperador, eles acreditam no deus máquina, que é o Omnissiah, que é o deus deles. Daí, na crença deles, acreditam que toda tecnologia, seja ela um computador, um robô, uma inteligência artificial, toda tecnologia tem uma alma. É meio doido, né? Mas é a crença deles. Antes do caso da situação principal do universo do Warhammer, eram duas facções divididas. Só que quando o imperador começou com a unificação, eles se tornaram o Império, no caso. Eles se juntaram em um só. Antes era o Império, que era só do... Eram dois impérios diferentes. Era o Império dos Adeptos Mecânicos, que é o Império de Marte, e o Império da Humanidade, que eram vários planetas todos unidos com o Imperador. Só que daí, como o Imperador não queria uma guerra com os Adeptos Mecânicos, ele teve que se declarar o Deus Máquina, o Omnissiah, como eu já mencionei antes. Enfim, o Império da Humanidade foi unificado. E, bem, é uma coisa meio ditatorial. E que nem, por exemplo, que nem as seitas, que dominaram tudo, porque como o imperador foi parar na cadeira, como eu mencionei em outro vídeo, ele foi ferido pelo Horus. Quando ele foi ferido pelo Horus, ele ficou ferido mesmo, tipo assim, ele foi... E nessa brincadeira aí, ele foi parar num trono dourado lá que ele tinha criado. Eu vou explicar mais pra frente sobre isso. Eu só tô fazendo um resumo aqui pra quem tá se inteirando no Warhammer. Mas no caso, ele foi parado nessa cadeira por causa do ferimento dele. É tipo uma concentração da mente dele. Aquilo ali é tipo, não é só um auxílio de vida, como como é que eu vou dizer? Uma antena do poder dele. Tem uma coisa que eu acho muito legal na história da Warhammer. Por exemplo, muitas das histórias tem aquela coisa de união, que as raças se juntam para enfrentar. É que nem os Transformers. Os Transformers se juntaram com a humanidade
pra lutar contra os Decepticons e contra os inimigos deles. Ou também Mass Effect, também, que é... Eu não conheço muito sobre o universo, mas só sei que é um amontoado de raças todas juntas lutando contra algumas ameaças. Ou também a própria Marvel tem essa coisa das raças eles se juntarem. Já Warhammer não. Humanidade odeia as outras raças e eles são uma só. De vez em quando tem, às vezes, alguma aliança, tipo assim, de não agressão, mas aliança, anos de paz, Eu acho até, eu gosto dessa parte, tipo assim, de ter aquela coisa de guerra e toda essa coisa. Eu tava vendo esses dias sobre uma intriga que aconteceu, eu não vou falar nada, mas eu tenho minha opinião sobre a Remy. Eu gosto dessa parte da guerra, de toda aquela situação ali, da intriga entre as raças. Eu gosto bastante do universo. E ele tem aquela coisa de grandeza, bem, tipo, tudo grande, muito grande. E eu gosto disso. É uma coisa, assim, que me chama muita atenção. Me chama. E não sei a opinião de vocês botem as opiniões nos comentários. Mas a história é bem legal. Eu vou começar a falar mais sobre o Warhammer. Vou falar sobre as facções, sobre os grupos, sobre... Também, dentro do Império, não é só o Império. Ele tem toda uma casta, tem a Inquisição, tem as Irmãs de Batalha, que são um grupo de mulheres que lutam pelo Imperador, tem os Adeptos Mecânicos, os Adeptos Suritas, tem tudo, que daí é as Irmãs da Batalha, tem tudo. É bem grande o universo. Se for falar, tipo assim, num vídeo só, eu acho que daria umas 10 horas de vídeo só falando de Warhammer, porque é uma coisa muito grande e todo, se não me engano, todo ano, todo mês aí, eles vão lançando mais coisa, mais história, mais situações, mas é um universo bem grande. E para explicar tudo é complicado. O Império, eu gosto bastante do Warhammer, a história, porque assim, ó, tipo assim, ele é grande, ele tem toda essa parte assim, e eu gosto da diversidade da história. É uma história, tipo assim, ele segue um tipo de linha do tempo. Uma situação que colabora com tudo o que acontece. E nenhuma situação, porque tem várias pequenas histórias de pequenos personagens que interferem no resto da história. E eu acho muito legal isso. Bom, mas essa é a minha opinião. Comentem aí se vocês querem mais vídeos sobre a Hammer, se querem mais coisa. E, bom, inscrevam-se, compartilhem e comentem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais, viajantes deste vasto universo geek. Tenho que melhorar meu português.